Muito obrigado. Podemos sentar. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora Primeira-Ministra, Veneranda Presidente do Conselho Constitucional, Venerando Presidente do Tribunal Supremo, Veneranda Presidente do Tribunal Administrativo, Digníssimo Procurador-Geral da República de Moçambique, Insigne Provedor da Justiça, Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhores Deputados da Assembleia da República, Senhores Membros do Governo aqui presentes, Senhores Membros da Comissão Permanente da Assembleia da República, Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República, Senhor Secretário de Estado na cidade de Maputo, Senhores Secretários de Estados Centrais, Senhores Membros do Conselho de Estado aqui presentes, Senhores Membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, magníficos reitores e diretores-gerais das instituições de ensino superior, Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditados em Moçambique, aqui presentes, Senhores dirigentes e membros de partidos políticos, aqui presentes, Senhores representantes das confissões religiosas, Senhor representante das organizações socioprofissionais, da sociedade civil e académica, caros amigos da comunicação social aqui presentes, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores, povo moçambicano. Hoje, dia 18 de dezembro de 2025, em obediência ao Comando Constitucional, marcamos a nossa primeira presença nesta Casa do Povo Moçambicano, Assembleia da República de Moçambique, para proferirmos a nossa comunicação perante essa augusta audiência na qualidade de chefe de Estado e presidente de todos os moçambicanos. É assim, com alto sentido de Estado, que por intermédio de vós, ilustres deputados e deputadas, nos dirigimos a todos os moçambicanos no país e na diáspora para apresentar a informação anual sobre a situação geral da nação. Este ano, esta sessão solene reveste de 3 significados bastante especiais que tocam a alma do nosso povo, nomeadamente. Primeiro, a inauguração de um novo ciclo governativo, resultado das eleições presidenciais oitavas, que foram legislativas, das Assembleias Provinciais do Governador de Província, realizadas a 9 de outubro de 2024. Segundo, a celebração do 50º aniversário da nossa independência nacional como moçambicanos. E terceiro, a comemoração dos 35 anos da consagração do multipartidarismo introduzido pela Lei Fundamental à nossa Constituição de 1990. Por isso, nesta ocasião, dirigimos a si, Senhora Presidente da Assembleia da República, Doutora Margarida da Mugita Lapa, uma palavra de apreço pela forma harmoniosa, serena e elevado sentido de Estado com que tem conduzido os trabalhos deste órgão legislativo, marca indelével da sua excelente liderança. Aos senhores deputados, legítimos representantes do povo, aqui presentes nesta Casa do Povo, expressamos a nossa vénia pela dedicação com que têm defendido os interesses nacionais em todos os momentos, como se evidenciou na aprovação de instrumentos fundamentais de estabilização e governação do país, dos quais destacamos a lei que aprova o compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, a Estratégia Nacional de Defesa, ou melhor, de Desenvolvimento, ENDE, 2025-2044, o Programa Quinquenal do Governo, 2025-2029, e o Plano Econômico Social, o Orçamento do Estado, PESOE, 2025. Queremos, antes de mais, saudar a cerca de 34 milhões de compatriotas pelo país, porque estamos juntos, milhões de braços empenhados na implantação dos alicerces da nossa independência econômica. Missão coletiva que inspira e orienta toda a nação moçambicana.
Senhoras deputadas e senhores deputados, apresentamos-nos diante desta magna casa para cumprir o comando constitucional que orienta o chefe do Estado a prestar informação sobre a situação geral da nação. Este dever decorre da linha B do artigo 159 da Constituição da República, que reforça o princípio de transparência e da fiscalização democrática. Esta prática, que se tem vindo a consolidar como uma tradição saudável na nossa jovem democracia, simboliza a maturidade institucional que estamos a construir como moçambicanos. Não é apenas um ato formal, é um exercício de diálogo, de aproximação entre governantes e governados e de fortalecimento do Estado de Direito Democrático. A informação que hoje trazemos procura responder a uma pergunta central: como está hoje a nação moçambicana? Uma nação que tem cada cidadã e em cada cidadão, incluindo os que ainda não nasceram, acionistas do projeto coletivo que estamos a construir. É a esse acionista soberano, o povo moçambicano, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e da diáspora, que prestamos contas com verdade e rigor. Importa sublinhar que o legislador constituinte determinou a apresentação de uma informação e não de um relatório. Por isso, trazemos um informe claro, objetivo e conciso, descrevendo o essencial sem o detalhe técnico que cabe aos relatórios setoriais. Os detalhes da ação governativa encontram-se no balanço do PESOE 2025 e no relatório dos órgãos centrais, provinciais, autárquicos e distritais. Estes documentos completam o quadro de governação, permitindo que qualquer cidadão acompanhe com rigor os vários níveis daquilo que o governo executa. Durante o ano, os ministros compareceram nesta Casa do Povo em sede de respostas às perguntas dos ilustres deputados e às audições parlamentares. Responderam ainda a pedidos de informação e ações de fiscalização ao nível setorial e territorial. De forma regular, às terças e sextas-feiras, o porta-voz do Governo comunica à nação, através dos órgãos de comunicação social, as decisões do Conselho de Ministros e o progresso do trabalho do Governo. Esta comunicação sistemática aproxima o Estado dos cidadãos, tornando a governação cada vez mais acessível. Por via das redes sociais, da página oficial do Governo, da rádio e da televisão, temos igualmente mantido o povo informado em tempo real ou, como dizem os jovens, online. Esta escolha é deliberada e estruturante. Estamos a implantar um Estado que fala, que explica e que informa o seu povo sem intermediários e sem hesitações. Assim, mais do que cumprir o comando constitucional, estamos nesta casa para prestar contas, que é uma obrigação moral perante os verdadeiros donos de Moçambique, que é o povo moçambicano. O povo que é a bússola, o farol e o GPS da nossa governação. Este ato é uma obrigação constitucional, sim, mas é, sobretudo, um ritual democrático de quem acredita que a legitimidade política não se esgota nas urnas. Renova-se no diálogo, na verdade e na prestação permanente de contas ao nosso povo. Nós nascemos do povo, crescemos com o povo e fomos eleitos pelo povo. Por isso, estamos aqui de coração aberto para falar do povo para o povo, através daqueles que o representam, que são Vossas Excelências nesta sala. Cada parágrafo que se seguirá permitirá que cada moçambicana e cada moçambicano forme o seu próprio juízo, como acontece em outras democracias ao nível do mundo. Esta transparência moçambicana e cada moçambicano, uma cultura republicana que queremos enraizar no nosso país. É verdade que, formalmente,
apresentamos uma informação anual. Porém, no rigor dos factos, trata-se de uma informação relativa a 11 meses e 3 dias de governação, dos quais apenas 8 meses correspondem à governação plena, dado que o arranque do mandato foi afetado por episódios de instabilidade e sabotagem que exigiram responsabilidade, serenidade, calma, mas muita firmeza para restaurar a ordem e segurança públicas e proteger vidas humanas e patrimônio do povo moçambicano. Apesar deste contexto desafiante, este primeiro ano, ou melhor, estes primeiros 8 meses, revelaram sinais fortes e inequívocos de uma nova forma de governar. São estes sinais: a estabilização da nação moçambicana, diálogo nacional transformado em prática cotidiana do povo moçambicano, aproximação real entre o Estado e os cidadãos, reformas corajosas dos alicerces do Estado, reposicionamento institucional para combater desigualdades e acelerar o desenvolvimento inclusivo e recuperação da confiança interna e externa numa governação transparente, íntegra, próxima e orientada para os resultados. Ao longo deste primeiro ano, percorremos províncias, distritos, postos administrativos, localidades e povoações. Interagimos com vários concidadãos nossos, de quem ouvimos lamentos, críticas, sugestões e esperanças. Cada rosto encontrado no terreno, cada palavra escutada nas aldeias, nos bairros, cada crítica construtiva partilhada nas comunidades, pelo país todo e na diáspora, orienta esta informação que estamos a trazer. Governar ouvindo o povo não é um slogan, é um método e uma escolha definitiva da nossa governação. A Assembleia da República, com a sua composição plural, desempenhou um papel central neste processo que estamos a fazer referência. A produção legislativa, fiscalização e debate democrático contribuíram para fortalecer a nossa jovem democracia e para consolidar a cultura de paz, a tolerância que queremos expandir para todos os setores da sociedade. Este informe segue a tradição da verdade, da responsabilidade, da competência e da transparência, mas difere no seu enfoque. Além de apresentar realizações e desafios, estrutura-se em torno de promessas feitas ao povo durante a campanha eleitoral e no discurso de investidura do dia 15 de janeiro, analisando de forma rigorosa o grau de cumprimento e os passos já dados para transformar essas promessas em realidade concreta para o bem do nosso povo. Neste informe, onde temos realizações, diremos o que fizemos, onde falhamos ou avançamos pouco, assumiremos a verdade, onde precisamos de acelerar, diremos o que é urgente. E onde o povo pede mudanças profundas, reafirmaremos que estamos comprometidos com elas, sem hesitações. Assim, excelências, nesta informação, iremos prestar homenagem e solidariedade aos moçambicanos que deram e continuam a dar o seu melhor pelo nosso país. A recordar como é que estava o Estado da nação quando assumimos a alta magistratura da nação. Vamos abordar sobre o diálogo nacional inclusivo, apresentar o ponto da situação das promessas anunciadas no dia da nossa investidura como chefe de Estado, partilhar o progresso das reformas do Estado, com destaque para a moralização da administração pública, o combate à corrupção e a práticas ilícitas e a modernização institucional do nosso Estado. Explicar o significado e o alcance do nosso paradigma de governação, assente na implantação dos alicerces da nossa independência econômica, mostrar os avanços das grandes agendas estruturantes da nossa independência econômica, industrialização, transição digital e gestão sustentável de recursos naturais. Vamos avaliar os programas prioritários do primeiro ano, com foco na juventude, emprego, educação,
saúde, segurança alimentar e infraestruturas, e apresentar os resultados da nossa diplomacia econômica e apontar o caminho que vai corporizar o nosso segundo ano de governação. O ano prestes a findar ensinou-nos que Moçambique tem desafios complexos, mas tem uma força maior do que qualquer adversidade, que é a força do seu povo. Jovem, um povo que trabalha, um povo que levanta depois de cada tempestade. Parabéns, povo moçambicano. Um povo que trabalha, um povo que levanta. É inspirado por este povo que hoje apresentamos com humildade e honestidade o balanço do primeiro ano de governação. Um mandato que tem como missão implantar os alicerces da nossa independência econômica como moçambicanos. Por isso, antes de apresentar os resultados desta nossa apresentação, primeiro ano de governação, cumpre-nos com mais profundo respeito humano e institucional honrar a memória de todos os nossos compatriotas que perderam a vida ou sofreram perdas irreparáveis ao longo deste ano. Cada vida perdida fere a consciência e a alma coletiva de moçambicanos. Porque a República existe, em primeiro lugar, para proteger o seu povo. Porque a dor do nosso povo é também a nossa dor. O movimento solidário que vemos nos momentos de dor é a confirmação de que somos um só povo e uma única nação. Este ano, enfrentamos novamente o peso de intempéries que desafiam a nossa capacidade de adaptação. Mas, como sempre, as comunidades não baixaram os seus braços. A bravura em que homens e mulheres e jovens se mobilizaram para salvar vidas, abrir caminhos, limpar escolas, hospitais, apoiar vizinhos, é uma das expressões mais elevadas do espírito do povo moçambicano, que é a solidariedade. O nosso país, minhas irmãs e meus irmãos, continua a enfrentar atos bárbaros que ferem a nossa dignidade coletiva, como os raptos, os homicídios ligados ao crime organizado, os ataques terroristas em determinadas aldeias de Cabo Delgado e também em Nampula, no distrito de Bemba e Herat. As famílias que perderam entes queridos devido ao crime organizado, expressamos a nossa solidariedade. Aos sobreviventes e às comunidades afetadas pelo terrorismo, reafirmamos que o Estado nunca descansará enquanto não restabelecer a segurança, a dignidade e a paz nas suas vidas. As forças de defesa e segurança, inspiradas e, sobretudo, inspiradas no espírito de serviço público e coragem patriótica, saudamos pelo trabalho incansável, 24 sobre 24 horas, de segunda a segunda, faça sol, faça chuva, estão a proteger o nosso povo. Saudamos pelo trabalho incansável de reabrir estradas, assegurar zonas de produção e combater os grupos terroristas que perturbam a ordem, segurança e tranquilidade públicas do nosso povo. Este esforço humano, técnico, tático e institucional merece reconhecimento nacional. As famílias das vítimas de ciclones, das manifestações violentas, ilegais e criminosas, dos acidentes de viação que ceifam vida e, semeando luto e dor, expressamos o nosso profundo pesar. Prestamos homenagem às figuras públicas que deixaram uma marca indelével na vida da nossa República de Moçambique. O povo ainda enxuga as lágrimas pela recente partida de um dos seus melhores filhos que Moçambique viu nascer, Feliciano Salomão Gundana. Herói nacional, combatente da luta de libertação nacional e um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, o movimento que nos levou à independência. Este ano, também perdemos deputados desta Assembleia e servidores públicos, cuja a dedicação à causa dos moçambicanos nos inspira. Referimos-nos a Lopes Tembe,
Ndelane, combatente nacionalista de convicções inabaláveis. John William Cachamila, combatente, antigo ministro de Recursos Minerais e Energia e de Coordenação da Ação Ambiental. João dos Santos Ferreira, combatente, antigo ministro da Agricultura e deputado da Assembleia Popular. Luísa Wakati, José Mazuana, Esther Epifânio Plaz e José Fernando Macedo Murripa, deputados da atual legislatura. Zeca Morgado, Pedro Antônio Bila, Amado Shemano Kamal Júnior e Feliciano Mata, antigos deputados desta Assembleia da República. As suas obras e ensinamentos permanecem conosco. A República de Moçambique honra-os e este informe escreve a sua memória nas páginas oficiais desta nação moçambicana. Por todas estas perdas irreparáveis, peço que observemos um minuto de silêncio. Nas páginas oficiais desta nação moçambicana. Por todas estas perdas irreparáveis, peço que observemos um minuto de silêncio. Nas páginas oficiais desta nação moçambicana. Por todas estas perdas irreparáveis, peço... Muito obrigado. Um minuto de silêncio. Ilustres deputados, povo moçambicano, muito obrigado. Quando assumimos o destino desta nação, a 15 de janeiro de 2025, encontramos um país funcional, mas profundamente fragilizado. Era um Moçambique assolado por instabilidade social, incerteza econômica e um ambiente que ameaçava não apenas o funcionamento do Estado moçambicano, mas também a confiança do nosso povo no futuro. Os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística mostram que a média anual da inflação de 2024 foi de 3,20%, desacelerando face aos 3,80% de 2023, mas ainda longe de traduzir estabilidade efetiva nos mercados e no custo de vida das famílias moçambicanas. No quarto trimestre de 2024, período imediatamente após o processo eleitoral, o Produto Interno Bruto registrou uma contração severa de 4,87%. E em dezembro daquele ano, a inflação situava-se em 4,15%, refletindo um ambiente econômico tenso, incerto e sem direção. Em janeiro de 2025, mês da nossa tomada de posse, o país registrou uma inflação mensal de 1,45%, pressionando ainda mais o poder de compra das famílias moçambicanas. A este quadro econômico difícil, somou-se o impacto devastador das manifestações violentas, ilegais e criminosas ocorridas entre outubro de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. Portanto, outubro, novembro e dezembro de 2024, janeiro, fevereiro e março de 2025. Foram 6 meses de destruição do nosso país, que deixaram marcas profundas, estas manifestações violentas, no tecido econômico e social do país. Os atos de vandalização e destruição resultaram em danos avultados em todo o nosso país. 1.733 estabelecimentos comerciais destruídos, incluindo armazéns de medicamentos, principalmente o armazém central para medicamentos do nosso povo. Fábricas, farmácias, armazéns de ajuda humanitária e instituições bancárias. 339 edifícios públicos destruídos em todo o país, entre unidades sanitárias, escolas, tribunais, esquadras, infraestruturas administrativas e sedes de partidos políticos. Centenas de infraestruturas críticas vandalizadas, incluindo 176 postes de energia, 59 torres de comunicações
das nossas telefonias móveis, 25 bombas de combustível do nosso setor privado, 16 portagens, 5 básculas, ambulâncias do nosso povo moçambicano, viaturas públicas e privadas. As imagens que estamos a projetar nesta sala e que os ilustres deputados podem ver não são ficção, são produto de estas manifestações violentas, ilegais e criminosas, e nem são produto de inteligência artificial. São testemunhos reais de um período de profunda dor do povo moçambicano a nível nacional, vivido por milhares de moçambicanos que viram os seus meios de subsistência destruídos e a sua segurança ameaçada. As manifestações violentas, ilegais e criminosas forçaram o encerramento temporário ou definitivo de inúmeras empresas, resultando na perda de mais de 50 mil postos de trabalho, reduzindo drasticamente a capacidade de arrecadação de receitas do Estado moçambicano. Esta sabotagem, que estão a ver nas imagens, promovida por forças que atuam contra a ordem pública e contra o interesse nacional, tem profundas consequências humanas, psicológicas e materiais, avaliadas em cerca de 27,4 bilhões de meticais. Os fundos que deveriam financiar novas fontes de água para o nosso povo e energia para as comunidades, medicamento para abastecer os hospitais públicos, carteiras escolares para as nossas crianças, infraestruturas econômicas e serviços fundamentais tiveram de ser redicionadas para reparar as escolas queimadas, hospitais vandalizados, armazéns de medicamentos destruídos, edifícios administrativos reduzidos a escombros, para além de bens privados e de singulares inocentes que investiram o seu sangue, a sua vida e construíram com muito sacrifício e empenho. A reparação dos danos das manifestações violentas ainda não está terminada. Prevalecem centenas de infraestruturas por reabilitar e ainda há milhares de moçambicanos que precisam de recuperar os seus empregos perdidos. Nós estamos aqui, meus irmãos, para liderar essa missão e nunca vamos vergar, porque juramos de coração aberto e de alma servir o povo moçambicano. Estamos aqui para liderar essa missão e nunca vamos vergar, porque juramos de coração aberto e de alma. O que deveria impulsionar o desenvolvimento teve, inevitavelmente, de ser transformado em resposta à destruição. Para recuperar este quadro adverso, fomos obrigados a fazer diferente para alcançarmos resultados diferentes no sentido positivo. Não podíamos ficar paralisados pelo desastre, nem permitir que a violência definisse o rumo do nosso país e do nosso povo. Unimos-nos ao nosso povo, que é a nossa fonte de inspiração. Agimos com rapidez, pragmatismo e espírito de reconstrução. E graças a esse sentido de urgência nacional e a resiliência do nosso povo, alcançamos vitórias assinaláveis no restabelecimento dos serviços básicos, na recuperação de infraestruturas destruídas e na estabilização do ambiente político, econômico e social do país. No plano fiscal, a Conta Geral do Estado de 2024 registrou um déficit adicional de cerca de 130 mil milhões de meticais, criando pressões severas sobre as finanças públicas e limitando a capacidade de resposta às necessidades do nosso povo. Este déficit obrigou o Estado a recorrer a mais endividamento, agravando ainda mais a vulnerabilidade econômica e social. Como se isso não bastasse, o país foi atingido pelos ciclones Chido, Diclede e Jude, que deixaram um rastro de destruição humana e material. 1.838.235 pessoas afetadas. Tivemos 313 óbitos e 1.255 feridos. Mais de 414 mil casas destruídas entre parcial e totalmente. E outras 12.853 inundadas. Tivemos 207 hospitais, 1.822 escolas
e 5.969 salas de aulas danificadas. Mais de 1,2 milhão de hectares agrícolas afetados, com perda total de 97.083 hectares, prejudicando a 381.249 agricultores em todo o país. E 8.914 quilômetros de estradas destruídas, 23 pontes, 78 aquedutos e 29 sistemas de abastecimento de água inutilizados em todo o país por estes 3 ciclones. Em suma, herdamos um país simultaneamente fustigado pelos ciclones Chido, Diclede e Jude, assolado pelo terrorismo em algumas zonas do distrito de Cabo Delgado, distritos da zona norte da província de Cabo Delgado, profundamente fragilizado por manifestações violentas, ilegais e criminosas, e com uma economia em recessão. Minhas senhoras e meus senhores, esta é a imagem de Moçambique que herdamos. Uma casa de todos nós, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, erguida com esforço, habitável, resiliente, mas com fissuras profundas que ameaçavam a sua estabilidade e exigiam intervenções urgentes e corajosas. Uma casa que precisava de cuidado, de reconstrução e de renovação. Uma casa que o povo moçambicano merece ver restaurada, fortalecida e preparada para um novo futuro de todos nós, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico e na diáspora. Por isso, moçambicanas e moçambicanos, povo moçambicano, no dia 15 de janeiro de 2025, na Praça da Independência, a nação viveu um dos momentos mais altos da sua história democrática, a investidura do 5º presidente da República de Moçambique. Foi um ato carregado de simbolismo, porque inauguramos uma nova era e renovamos a esperança do povo moçambicano no futuro. Nesse dia, ao dirigirmos-nos à nação, assumimos publicamente um conjunto de compromissos que constituem hoje o alicerce ético e programático do mandato que exercemos. Hoje, diante desta magna casa do povo moçambicano, afirmamos que as promessas que deram origem ao presente mandato e que orientam o rumo desta governação são as promessas que proferimos na tomada de posse. Mais do que uma lista de intenções, estas promessas são um contrato social que estabelecemos com o povo moçambicano, visando renovar Moçambique e devolver a confiança e esperança ao povo. Daí que a nossa palavra de ordem, todos os dias, tem sido: vamos trabalhar. Na verdade, naquele dia histórico, anunciamos 96 promessas, desdobráveis em 12 compromissos centrais, com implicações políticas, econômicas e sociais, que alimentam a nossa agenda da independência econômica nos próximos anos, como moçambicanos. Por isso, minhas senhoras, meus senhores, excelências, foi com base nas promessas-chave que anunciamos na investidura, ora traduzidos em 12 compromissos, que estabelecemos a visão de governação do presente ciclo governativo, a visão da independência econômica. Várias são as vozes e autoridades do Estado que, a nível central, provincial, distrital e localidades, incluindo povoações e municípios, assim como o nosso povo, em ambientes informais, falam de que estamos a implantar os alicerces para a nossa independência econômica. Isto é muito bom, porque é a prova irrefutável de que o nosso povo se apropriou da nossa visão. Nesta ocasião, ilustres deputados. Como sabeis, o Presidente da República está agora em direto a partir da Assembleia da República, fazendo o seu primeiro informe à nação, no sentido do informe geral do Estado da Nação, depois da sua inauguração em janeiro último. Obviamente que o Presidente caminha para completar o seu primeiro ano de governação. Falou aqui de vários aspectos socioeconômicos que orientam, portanto, o nosso país, Moçambique, e nós vamos, naturalmente, retomar a Assembleia da República, onde Chapo continua com o seu discurso. A nossa visão de independência econômica estrutura-se em 3 pilares essenciais, com os quais estamos a reorganizar o modelo econômico de Moçambique e
criar as bases de uma economia moderna, diversificada e competitiva. O primeiro pilar é a industrialização e desenvolvimento de cadeias de valor. Moçambique não pode continuar a depender da exportação de matérias-primas não transformadas. Precisamos criar cadeias de valor integradas, competitivas e capazes de gerar empregos para a nossa juventude e a mulher moçambicana, empregos qualificados e riqueza distribuída para o nosso povo. Esta transformação assenta em setores prioritários, nomeadamente agricultura, pecuária e pesca, energia, gás e recursos minerais, indústria, transporte e logística, turismo, infraestruturas e transformação digital, que são as nossas áreas de concentração. Sem deixar de lado as áreas sociais, saúde, educação, que são fundamentais para o nosso povo. O objetivo é claro: diversificar a economia, potenciar o conteúdo local, criar oportunidades para as pequenas e médias empresas, principalmente da juventude e da mulher moçambicana, e desenvolver uma plataforma industrial que nos torne menos vulneráveis a choques externos e mais competitivos na região, no continente e no mundo. O segundo pilar é a consolidação de infraestruturas modernas e inclusivas. Sem mobilidade, energia fiável, cidades bem planeadas e serviços sociais fortes, nenhum país alcança o crescimento sustentável e, consequentemente, o desenvolvimento. O nosso enfoque está em 3 frentes, designadamente: infraestruturas econômicas essenciais para atrair investimento e promover a industrialização, que é fundamental. Infraestruturas que também elevam a produtividade nacional e garantem bem-estar ao povo moçambicano. E urbanização planeada e inteligente que responde ao crescimento demográfico que o país está a registrar, melhora a habilidade das cidades e cria novos centros dinâmicos de inovação e serviços. Este pilar reforça a ligação direta entre investimento público e a competitividade econômica e a inclusão social. O terceiro pilar é o mais importante de todos: as pessoas, o nosso principal ativo, ou seja, a capacitação do capital humano. A independência econômica só será possível se formarmos uma nova geração de moçambicanos qualificados, criativos, disciplinados, éticos, com integridade e preparados para competir no mercado global cada vez mais exigente. Esta capacitação coloca ênfase em educação técnica e profissional, capacitação universitária e científica, empoderamento dos jovens e promoção de igualdade e equidade do gênero. A visão da independência econômica é, portanto, uma agenda de transformação estrutural que estabelece as bases para um desenvolvimento que não exclui, não concentra e não deixa ninguém para trás, porque somos todos moçambicanos. A independência econômica se alcança, sobretudo, se cada moçambicano, na área onde exerce a sua atividade, duplicar a sua produção, seja na machamba, no escritório, na sala de aulas, na fábrica, na barraca, em qualquer local onde nos encontramos. O somatório do esforço individual de cada moçambicano resultará na independência econômica do nosso país. Não é por acaso que o hino nacional refere que milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. O governo está a fazer e continuará a fazer a sua parte. Ao apresentar as promessas da tomada de posse, bem como a visão de governação assente na independência econômica, reafirmamos perante o país que a palavra dada ao povo é sagrada. As promessas não foram discursos, mas compromissos de governação. Este informe é a demonstração de que este compromisso está em execução. Cada ação desenvolvida neste primeiro ano tem origem neste compromisso, é o nosso foco. Cada avanço reflete a fidelidade à palavra empenhada. Cada dificuldade enfrentada só reforça a determinação de continuarmos a trabalhar para cumprirmos com as nossas promessas ao povo moçambicano.
Moçambique confiou-nos um mandato cuja arquitetura acabamos de descrever e nas páginas seguintes procuraremos demonstrar o seu grau de execução, esclarecendo uma vez mais que não estamos a apresentar um relatório de atividade, estamos a partilhar informações sobre as atividades macro desenvolvidas por nós e por os que em nós confiaram, que é o povo moçambicano. Por isso, a materialização das nossas promessas começou com a personalização com sucesso do plano dos primeiros 100 dias de governação, cuja execução tivemos o cuidado de prestar contas publicamente aos moçambicanos. Isto dispensa a sua referência hoje. A nossa intervenção aqui limita-se ao grau de cumprimento das 96 promessas sintetizadas em 12 compromissos centrais que estão no discurso de investidura. Por isso, moçambicanas e moçambicanos, povo moçambicano, voltando às nossas promessas, cumpre-nos referir que nenhum país se constrói de forma sólida se não estiver assente sobre o pilar da paz, da segurança e da unidade nacional. Nenhuma justiça prospera no meio de instabilidade. Nenhuma juventude encontra oportunidade, nem ambiente onde há medo. Por isso, no ato da nossa investidura, declaramos que a estabilidade social, política e econômica seria a prioridade absoluta do nosso mandato. A paz não é apenas a ausência de armas, é diálogo que substitui o conflito. É o espaço onde a economia cresce e onde as famílias vivem sem medo. Por isso temos estado a nos esmerar para tornar Moçambique um santuário da paz. A unidade nacional é o valor supremo que sustenta a convivência entre todos os moçambicanos e garante a harmonia necessária para construirmos um futuro que ambicionamos. A heroica luta de libertação nacional, travada contra a longa noite colonial, ensinou-nos que a unidade nacional é a nossa arma invencível. Foi assim no passado, quando juntos conquistamos a nossa liberdade. É assim no presente, quando juntos enfrentamos adversidades complexas, e será assim no futuro, quando juntos alcançarmos a independência econômica. Neste espírito, realizamos diversas iniciativas que reforçam e celebram a unidade, a identidade e o orgulho de sermos moçambicanos, das quais destacamos apenas algumas. O percurso da chama da unidade nacional, símbolo vivo do que nos une como povo e como nação. As celebrações dos 50 anos da nossa independência nacional, marco histórico que renovou o nosso compromisso com a soberania nacional, a nossa independência, a nossa integridade territorial e o desenvolvimento sustentável e inclusivo. O reconhecimento de 1.796 veteranos com a medalha de veterano da luta de liberação nacional, bem como a condecoração de outros filhos de Moçambique que destacaram-se no serviço à pátria, a realização do Festival Nacional de Cultura, espaço maior de expressão de diversidade cultural que fortalece a nossa unidade. A 8ª Conferência Nacional da Juventude, momento de escuta ativa e participação cívica das novas gerações, que são a garante da continuidade da nação moçambicana. Continuamos igualmente a combater com firmeza e determinação o terrorismo e a rejeitar discursos de ódio, incitamento à violência e tentativas de manipulação social que procuram dividir os moçambicanos. A nação moçambicana deve continuar una e indivisível. Ainda no compromisso pela estabilidade social e política, abraçamos o diálogo nacional inclusivo. Uma nova arquitetura para a coesão do país. Ao iniciar o mandato, havia no coração do país um sentimento claro. Moçambique precisava reencontrar o caminho da confiança. O tecido nacional estava marcado por tensões políticas, desentendimentos acumulados e sinais profundos de desconfiança entre atores políticos e cidadãos. Era urgente unir, ouvir, falar com verdade e construir pontes para o nosso desenvolvimento. Foi neste espírito que no dia 15 de janeiro
afirmamos com emoção: o diálogo já começou e não descansaremos enquanto não tivermos um país unido e coeso. Essa convicção do dia 15 de janeiro transformou-se em ação. Logo nos primeiros meses de governação, criamos as condições políticas e institucionais para lançar este processo histórico que é o Diálogo Nacional Inclusivo, um dos exercícios mais amplos e participativos da vida democrática do nosso país. Pela primeira vez na história de Moçambique, o governo assinou um compromisso político com todas as formações políticas com assento nos órgãos democráticos e, pela primeira vez, a implementação desse compromisso foi concebida como um processo nacional, inclusivo e participativo, envolvendo toda a sociedade moçambicana, sem exceções. Este diálogo não pertence ao governo, pertence à nação e persegue objetivos claros: unir o país através da participação ativa dos cidadãos, resolver tensões políticas pelas vias institucionais e pacíficas, construir consensos sobre reformas do Estado e melhoria de governação, reforçar a cultura democrática e a confiança entre forças políticas e a sociedade moçambicana e, redescobrir os fundamentos da nossa coesão e identidade nacional. O processo assenta numa estrutura sólida, transparente e representativa, com uma comissão técnica e grupos de trabalho inclusivos, compostos por representantes de partidos políticos, da sociedade civil, da academia, do setor privado, das confissões religiosas, líderes comunitários e tradicionais, jovens, mulheres, homens, associações de ordens profissionais, entre outros. Este processo, concebido e liderado por moçambicanos, tem benefícios de respeito, solidariedade e apoio técnico e financeiro da comunidade internacional, sempre numa lógica de parceria e nunca de ingerência. Nisso destacam-se a União Europeia e países irmãos europeus, bem como a Organização das Nações Unidas, através do PNUD, que, em nome do povo moçambicano, queremos dizer muito obrigado. Pela primeira vez, o diálogo está verdadeiramente em todo o território nacional, desde as províncias, distritos, postos administrativos, localidades e povoações, assim como na diáspora, permitindo que todos os moçambicanos contribuam ativamente para as reformas estruturantes do nosso Estado. Em Moçambique, nunca tínhamos vivido um processo democrático tão abrangente, tão profundo e tão participativo. E, com o diálogo em curso, reduziu significativamente a tensão social e política. Melhorou o entendimento entre os atores políticos. Fortaleceu-se o ambiente de convivência nas comunidades. Aumentou a abertura das instituições ao escrutínio público e cresceu a percepção de que o país recuperou um rumo comum do povo moçambicano. O diálogo nacional inclusivo não apagou diferenças, transformou-as em propostas. Não silenciou frustrações, transformou-as em participação. Não esgotou debates, transformou-os em esperança. E, acima de tudo, restaurou a confiança de que Moçambique pode construir o seu futuro com as mãos de todos os moçambicanos. Caros compatriotas, declaramos guerra contra funcionários fantasmas, abuso de bens públicos, concursos simulados, conluios em compras públicas, exigências de comissões, cobrança de valores ilícitos para prestação de serviços públicos, entre outros. Este compromisso é para limpar o Estado de dentro para fora, e a ação já começou.
A reforma do Estado é um ato de coragem, é mexer nas estruturas mais profundas da administração pública, é enfrentar interesses instalados, hábitos enraizados e sistemas paralelos que durante anos fragilizaram a confiança dos cidadãos. No discurso de investidura, dissemos com clareza que certos setores do Estado estavam minados por abusos de poder. Existiam funcionários fantasmas a sugar recursos públicos. Havia cartéis a enriquecer à custa do Estado. A exigência de comissões para fazer o trabalho público é roubo. Havia gestores a desperdiçar recursos e o Estado não podia continuar a viver com estes desvios. Dissemos nós na tomada de posse. Hoje, com satisfação, temos a honra de afirmar que o Estado moçambicano está a ser reerguido sobre princípios de integridade, disciplina, transparência e responsabilidade. Por exemplo, realizamos a Conferência Nacional de Combate à Corrupção, que culminou com a adoção da Declaração de Maputo sobre o combate à corrupção. Este documento histórico representa um compromisso nacional para reconstruir a confiança entre o Estado e o povo, reforçando a ideia de que a justiça, a transparência e a integridade são pilares inegociáveis da nossa governação. Pela primeira vez, todos os titulares e membros de órgãos públicos procederam à declaração ajuramentada da existência de incompatibilidade para o exercício do cargo. Este ato, que parece simples, constitui uma mudança de paradigma. Quem serve o Estado deve fazê-lo com clareza, com transparência e sem conflitos de interesse. Trata-se de um passo decisivo para restaurar a ética pública. Está em curso a criação da Central de Aquisição do Estado, um instrumento essencial para garantir preços de referência, padronizar procedimentos, eliminar sobrefaturações, evitar abusos e restaurar a dignidade do Sistema Nacional de Compras Públicas em Moçambique. Com esta medida, o Estado passará a adquirir bens e serviços com racionalidade, rigor, transparência, reduzindo custos e combatendo práticas ilícitas. Foram aprovadas por esta magna casa as leis de criação da Inspeção Geral do Estado e da Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Atividade Econômica. Muito obrigado, Excelências. Estes dois órgãos reforçarão a integridade da administração pública, pois vamos deixar de ter várias inspeções, o controle interno, a fiscalização econômica, a segurança alimentar e a confiança dos agentes econômicos e a capacidade do Estado de garantir serviços que respeitem o interesse do povo moçambicano e do agente econômico que trabalha todos os dias. São instituições que o país há muito precisava para assegurar que o Estado serve o bem comum, sem dispersão de serviços e que a economia funciona com regras claras, previsíveis e justas. O país está a avançar para um modelo de governação onde a responsabilidade, a transparência e a integridade não são apenas palavras, são práticas da sociedade moçambicana. Sobre os funcionários fantasmas, iniciamos a verificação rigorosa da presença, registro biométrico e atualização de listas nominais em todos os setores. Foram identificados milhares de registros suspeitos e, imediatamente, interrompemos os pagamentos de salários. Até hoje, alguns ainda não apareceram porque não existem. O país está a mudar, meus irmãos. Prometemos rubricarmos contratos de programa com cada membro do governo, processo que está a decorrer e continuará com todos os gestores públicos do setor empresarial do Estado. Com este instrumento, o Estado passa a exigir de cada dirigente um desempenho verificável e compatível com a missão que lhe foi confiada pelo povo moçambicano.
no contexto do combate contra a exploração ilegal de madeira, foram apreendidos 111 contentores pertencentes a uma empresa contendo madeira serrada de espécies nativas protegidas. O processo encontra-se em curso nos tribunais competentes, aguardando-se o apuramento da verdade material e a devida responsabilização administrativa e criminal dos infratores, em estrita observância da legalidade e em defesa do nosso patrimônio florestal. A orientação é clara: nenhum caso de corrupção será ignorado, nenhum agente público ou parente de dirigente será protegido, nenhum ato ilícito será tratado como assunto interno. A lei é a mesma para todos nós, incluindo eu que estou a ler. Custe o que custar,